Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando um boletim especial, afinal de contas, a gente vai falar muito sobre a questão das lagartas presentes hoje no Brasil e mais do que isso, como esses insetos estão se desenvolvendo diante das novas tecnologias que estão sendo colocadas à frente delas. A resistência dessas lagartas tem chamado a atenção e, portanto, exigido uma atenção redobrada na hora de se fazer o controle eficiente aí desse tipo de lagarta. E a gente vai conversar sobre esse tema com o Sérgio Zambon. O Sérgio é gerente de desenvolvimento de produtos da BASF, está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender e a discutir um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante e pertinente para o produtor nesse momento, já que a gente tem visto que nas últimas safras a presença da lagarta tem sido constante, seja no milho, seja na soja, seja inclusive no algodão. É isso, Sérgio? O que está acontecendo aí e por que essa atenção com a lagarta precisa ser redobrada para essa próxima safra? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Renan, boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas. E meu nome é Sérgio Zambon, como foi dito, né? Eu trabalho na BASF há 20 anos, né? E sou responsável pelo desenvolvimento técnico de produtos. Esse tema de lagarta no milho, eu diria que ele não é só um problema do milho, né? Porque há 2 anos atrás, a biotecnologia, né? Os milhos BT, algodão BT e soja BT, eles nós passamos a observar algumas falhas de controle, algumas áreas reboleiras com presença de lagartas espodófitas. No ano passado, na safra 22-23, esse tema se intensificou. Então, em regiões com intensidade de cultivo, como é o caso da Bahia, né, que você tem algodão semeado, você tem a soja, você tem o milho semente, e todas as tecnologias BT estão presentes nessas 3 cultivos. A exposição da lagarta, a resistência é muito grande, né? Porque ela fica o ano todo, você tem cultivo o ano todo, né? Independente do qual seja, e a lagarta está exposta, né? Ela está mais suscetível a adquirir uma resistência, por quê? Por causa da pressão de seleção, né? Então, você tem cultivo o ano todo, 365 dias por dia, 24 horas por ano, 24 horas por dia, então a pressão é bem gigante, né? E isso tem aparecido, né? E eu pessoalmente acho que é uma praga que vai incomodar muito nessa safra que vem e nas subsequentes, porque nós não temos nenhuma biotecnologia nova que venha ajudar a contribuir para isso. Nós vamos ter que contar com o controle convencional, como era feito no passado, né? E é um pouco mais difícil, exige um monitoramento melhor, exige um acompanhamento maior. Vamos entender quais são as principais lagartas ou aquelas mais temidas aí pelo produtor, seja pelo controle mais difícil, seja pela proliferação mais rápida, enfim. Quais você destacaria, Zambon? Existem inúmeras lagartas que atacam a cultura do milho, né? A gente cita lá a diatreia, né? Uma delas, a lagarta dos capinzais, a gente tem a Glotis Y, mas as 3 que eu considero mais importantes é a lagarta elasmo, né? Que ela ocorre mais no início do desenvolvimento do milho, e ela ocorre mais em períodos de seca, solos mais arenosos, né? Essa é terrível, porque o único controle que a gente tem hoje é no tratamento de sementes, e se você não se prevenir depois para controlar, depois que ela está presente, é difícil. Mas ela não tem essa amplitude que tem as outras 2, né? A segunda, de maior relevância, seria a Helicoverpa zea, ou Helicoverpa armígera. Ela ocorre mais no cabelo do milho, né, nos estigmas do milho. Aí ela não deixa que a espiga ou que o grão seja polinizado, não vai haver grão dentro da espiga. E em um segundo
caso ela penetra na espiga do milho, né? E ela destrói todos aqueles grãos de informação. Então, são dois tipos de dano da helicoverpa. Um é ocorrendo, ela interrompe a fecundação pelo estigma, e o outro ela destrói os grãos ainda leitosos, né? E a mais temerida, mais teimosa do milho, aqui o agricultor tem mais medo hoje, sem dúvida nenhuma, a Spodoptera frugiperda. Por quê? Porque ela está presente em diversos cultivos, né? Ela está, como eu disse, ela está presente durante 365 dias por ano, né? E essa pressão de seleção está fazendo com que ela tenha mais dificuldade de controle. É aquela que a gente conhece como lagarta do cartucho, não? Exatamente. Ela é tida como lagarta do cartucho, mas ela tem hábitos que podem fazer com que ela destrua a planta após a germinação, né? Ela tem um hábito de lagarta rosca, que a gente chama, e ela também pode ter um hábito de atacar a espiga. Mas, diferentemente da Helicoverpa zea, que entra pelo cabelinho ali, pelo estigma, ela faz um buraco no meio da espiga, né? Então, quando você vê um furo no meio da espiga, é um dano de Spodoptera. Quando você vê o dano na ponta da espiga, aí é dano de Helicoverpa, né? E esses danos, além do dano principal, que é a destruição de grãos e diminuição de rendimento do milho, ele abre uma porta de entrada para doenças, né? Para outras pragas, e isso também é bastante prejudicial, né? E dependendo do tamanho do ataque ali, o prejuízo é grande, a perda é grande. A perda é muito grande, né? A Spodoptera estima-se uma média, né, de em torno de 20 a 30% de perda só pelo ataque da Spodoptera, podendo chegar a 40%, né, se nada for feito, se você não entrar com nenhum método de controle, mas ele pode chegar a 40%. A lagarta elasmo, ela é mais regional, né, mas ela, em média, também fica nos 20%, e ela pode chegar a 100%, né, porque ela fura a base da planta e ela não deixa que o meristema cresça, e a planta morre, né? Então, dependendo da infestação da elasmo, pode ser um dano de 100%. Muito bem. Bom, diante dessa constatação de que a tecnologia BT está tendo problemas e de que, portanto, a gente pode ter aí pela frente que prestar mais atenção ao fazer o controle aí das lagartas, qual seria o início ideal, digamos assim, de um manejo integrado aí, de um manejo bem feito, Zambon? Olha, Renan, o início é sempre antes da semeadura, né? Você tem que trabalhar aquela palhada que ficou antes de você semear. Se existe um milho tiguera, se existe uma planta daninha que é hospedeira das lagartas, né? E combater isso antes. E de que forma, né? Normalmente o agricultor, ou ele tem que matar, né, essas plantas daninhas de 20 dias antes, mais ou menos 20 dias antes de fazer a semeadura. Para quê? Para eliminar essa fonte de alimento da lagarta e fazer com que ela morra. Ou na pré-semeadura, um dia, 2 dias antes de semear, normalmente eles entram com uma aplicação de inseticida para dar uma limpada naquelas lagartas maiores que tem ali na área, e as menores também, e entrar com cultura mais ou menos no limpo, né? O segundo passo é você principalmente quando se conhece a tradição ou a existência daquele tipo de lagarta ali na área, né? Então... Isso, o agricultor tem o histórico, né? Você tem que olhar além do seu talhão, além da condição do seu talhão, se tem a lagarta, se tem a erva, se tem a condição, se tem um milho tiguera, olhar em redor da sua propriedade. Porque pode ter um milho plantado mais velho ali, que está servindo de fonte, pode ter ali um algodão que está servindo de fonte, uma soja, né? Normalmente milho semeado ao lado de cana-de-açúcar, você pode ter ataque da broca de atreia. Então você tem que ter uma visão meio geral da sua região para poder traçar as suas táticas de combate, né? Perfeito. Então você estabeleceu... efetuado esse combate inicial, né, que Perfeito. é a tiguera, é preventivo, o ideal seria você tratar a semente, entrar com uma semente tratada, né, com um ingrediente ativo que controle inicialmente as lagartas. Ele normalmente controla até
7 a 10 dias, mas já é um controle bastante significativo. Porque tem risco de ataque inicial quando a plantinha tá nascendo ali, Zambon? Tem sim, tem sim. A planta está exposta desde o momento que ela colocou, saiu fora da terra, ela está exposta ao ataque do lagarto. Então, o tratamento de semente é muito importante, porque você quebra aquele primeiro ciclo, né? Mas ela está presente em todas as áreas. Isso aí você pode ter certeza, que plantou milho, eu tenho certeza que a lagarta espodóptera vai aparecer ali. Muito bem. Depois dessa fase do tratamento de sementes, qual o próximo cuidado? Aí você vai monitorando, né? Se você vê que a plantinha, no início a lagarta ela não consome folha, ela raspa as folhas. Então você vai monitorando e vê a hora que começou a aparecer aquelas folhas raspadas. Apareceram as folhas raspadas, você vai olhar com mais carinho e você vai, com certeza, vai encontrar as lagartas ali. É o momento de fazer o combate. Todo combate que a gente faz preventivo é muito melhor do que o combate curativo, porque pensa você, é muito mais fácil matar uma lagarta pequena de primeiro instar, de segundo instar, do que uma lagarta de terceiro, quarto, quinto instar, que ela já está grande e necessita de muito mais inseticida ou organismo tóxico para que ela morra. E como é que eu escolho o meu inseticida nesse momento? Olha, o inseticida, ele tem que ser bom, ele tem que limpar toda essa lagarta que está ali. Como eu disse para você, você tem muitas vezes o remanescente de soqueira, de plantas daninhas, que já tem um pouco de lagarta, né? Então ela pode estar ali pequena, pode estar média, pode estar grande. Mesmo você usando um combate ali, alguma coisa sempre sobra. Depois você tem o tratamento de semente, que vai pegar só aquelas lagartas de primeiro insta e no máximo segundo insta. Então, nesse primeiro combate, você pode ter ali lagartas pequenas, médias e grandes. E você tem que usar um produto com alto potencial de controle. No caso, né, a gente recomenda o Pirate, que é um produto, um inseticida da BASF, cujo ingrediente ativo é o clorfenapir, e que tem um excelente controle de todos os instars da lagarta. Então, aí você, eliminando tudo isso, você tem maior chance de sucesso, né? Porque toda vez que você entra de forma preventiva, ali, meio como um pirata, que você limpa tudo e vai fazer com que haja um novo fluxo, fica muito mais fácil de você combater na frente. Né? Porque as lagartas vão sair todas pequenas e um inseticida, às vezes menos tóxico, pode fazer um trabalho. Então, é muito importante que você use um inseticida com alto poder de mortalidade e, no caso, a gente recomenda o Pirate. Você estava me dizendo que o Pirate é uma espécie de coringa aí dentro do manejo, principalmente da espodóptera, né? Por que, Zambon? Olha, por quê? Porque o agricultor e o influenciador, o técnico, ele conhece muito bem o pirata. E os inseticidas, normalmente, para ter um bom controle, você precisa aplicar ele quando a lagarta está recém-eclodida, ou primeiro ou até no segundo estágio, né? E o Pirate, em exceção a todos esses mecanismos de ação que existem hoje, ele controla lagartas pequenas, lagartas médias e lagartas grandes, né? Então, ele é um produto que tem um efeito excepcional em cima de lagarta do cartucho, né, da Spodoptera. Ele é recomendado, muito bem recomendado, no milho, no algodão, na soja, e o agricultor sabe que quando ele perdeu qualquer time de aplicação, o que eu aplico? Ele vai atrás do Pirate. Esse é o produto que traz tranquilidade para o agricultor. Por quê? O que acontece? Ele tem alguma molécula diferenciada, modo de ação diferente? O que ele traz de tranquilidade aí no controle, Zambon? Bom, primeiro, ele é altamente eficiente. Segundo, que ele é o único produto que tem esse mecanismo de ação, que ele atua na transferência de elétrons, ele atua dentro da mitocôndria e interferindo na formação de ATP do inseto, da energia que o inseto precisa para sobreviver. Então, ele cabe muito bem numa rotação, né, de diferentes mecanismos de ação para manejo de resistência do inseto. Então, eu diria que é de super importância que você use pelo menos uma ou duas vezes o Pirate dentro do seu ciclo do milho, ou do algodão, ou da soja, para quebrar essa resistência que ele tem contra os inseticidas. E aí você maneja e consegue
prorrogar, consegue postergar, né? E ter uma vida útil de todos os inseticidas por mais tempo, e aí você fica mais tranquilo, né? Esse é o segredo do Pirate. Essa lagarta, ela pode reinfestar uma mesma área depois de quanto tempo, enfim, e qual que é a fase mais crítica de ataque dela? Olha, ela pode reinfestar. Você pode ter 4, 5 ciclos da lagarta dentro do mesma cultura do milho. Ela tem um ciclo mais ou menos de 30 dias, né? E uma fêmea, ela coloca em torno de 10 a 20 colônias de massas de ovos, né, por dia, né? E isso daí, se ela coloca uma massa de ovos hoje, coloca uma massa de ovos amanhã, coloca uma massa de ovos semana que vem. Isso aí você tem o ciclo durante 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então, o ciclo é contínuo. E o monitoramento também tem que ser contínuo. Você tem que estar sempre monitorando e verificando, e se houver necessidade, reaplicando. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, assim, a primeira aplicação é importante, você faz aí o controle e tenta ali eliminar o máximo possível das lagartas de diferentes estágios, mas não pode abrir mão do monitoramento, então. Não pode, porque mesmo você matando essas lagartas, e vamos dizer que você zerou, aplicou um Pirate lá e zerou, não tem mais lagarta na área. Existem as mariposas que vêm de fora, né? Como eu comentei, você tem que ver o que você tem ao redor da sua fazenda, do seu talhão. Tem milho que foi semeado num talhão diferente, existem tiguera tem mato, ervas que tem do lado em outro talhão, e a mariposa, ela é móvel, né? Ela voa, né? Então, e o milho eu diria que é o filé mignon para a Spodoptera frugiperda e para a lagarta do cartucho, né? A principal cultura da lagarta do cartucho, da Spodoptera, é o milho, é a lagarta do cartucho. E o controle dessa lagarta, principalmente quando o milho está mais formado ali, fica mais difícil por conta dela conseguir se esconder, né, Sérgio? É importante, Renê, a tecnologia de aplicação, né? Não é uma lagarta que você, como agricultor, aplica hoje para ganhar rendimento, 40 litros de calda por hectare. Você tem que aumentar um pouco, né? Tem que trabalhar com, no mínimo, lá uns 100 litros de calda por hectare. Para quê? Para que aquela gota, ela seja possível ela penetrar no cartucho, uma gota mais pesada, que tenha uma cobertura melhor, né, para você poder atingir as lagartas. Então, é muito importante o momento da aplicação, o carinho, né, o capricho na hora de fazer, e a tecnologia de aplicação. E um dos pontos que eu sempre digo, e eu não abro mão, são as pessoas, né? Então, não é pegar o produto e lá aplicar. Aplicou, põe a cabeça no travesseiro e, estou feliz aqui, estou tranquilo porque eu apliquei. Depende da forma que você aplicar, o produto que você utilizar, a vazão, a taxa de aplicação que você utilizar, você vai ter sucesso, né? Então, isso a gente fala, é um efeito travesseiro. Você acha que fez o trabalho, mas não fez, né? Então, tem que se fazer bem feito com carinho, senão não vai ter resultado positivo, principalmente no lagarto do cartucho. Eu tava tentando aprender aqui, né, um pouquinho mais sobre os inseticidas, enfim, os controles, e tô vendo aqui que tem o tal do efeito translaminar, né, que também possibilita aí um controle mais eficiente da lagarta, Sérgio. Com certeza, né? Com certeza. Existem aqueles produtos que você aplica na folha e ele fica só na parte superior da folha, né? O Pirate, diferente desses outros produtos, você aplica na parte superior, ele consegue caminhar, né, entre a folha e ele chega na parte de baixo. Então, mesmo uma lagarta, um ácaro, uma praga que esteja na parte de baixo da folha, ele vai ser atingido e vai morrer, né? Então, isso é muito importante, né? Porque você não fica exposto somente ao contato do produto com o inseto, mas o produto caminha, né, e você vai ter ele na parte de baixo também. E como a lagarta, ela come a folha, ela vai morrer, né? Ela vai morrer. Muito bem. A gente está falando aqui do Pirate, obviamente, por ser um produto
coringa, eficiente, mas o produtor tem que entender também que é preciso fazer o rodízio de moléculas, né, Sérgio? Como é que ele define esse rodízio? O que ele precisa ter em mente? Olha, Renan, ele precisa conhecer o mecanismo de ação dos inseticidas. Ele não pode ir por marca comercial, né? Porque, às vezes, hoje, os produtos genéricos, eles têm o mesmo ingrediente ativo, né, em diferentes marcas comerciais. Então, eu pego uma marca X e aplico, quando eu pego uma marca Y, eu acho que estou fazendo uma rotação, mas o ativo que está lá dentro dessa marca Y é o mesmo, né, da X. Então, você tem que observar qual que é o ingrediente ativo que tem dentro daquele produto comercial, e não a marca comercial, né? Hoje já tem classificado pelo mapa em letras, né? Então, o mecanismo de ação A, o mecanismo de ação B, o mecanismo de ação C, e isso tem no rótulo do produto. Então, o que você precisa olhar é o ingrediente ativo e qual a classificação do mecanismo de ação, e não a marca comercial. Muito bom. Então, diante de todos os passos que a gente trouxe aqui, possivelmente você vai ter lá uma safra com boa produtividade e com menor consequência aí do ataque de lagartas. Certo, Sérgio? O negócio é fazer um monitoramento e seguir esse manejo preventivo aí, esse manejo integrado para tornar mais eficiente aí o controle, certo? Exatamente, Renan. Você não tem um método único de controle, né? Como a gente comentou no início, o agricultor ficou com um método único, que ele achou que era suficiente, que eram as OGM, né, as geneticamente modificadas, as tecnologias BT, que ele já perdeu o ano passado, né, e agora está se expandindo. Então, você precisa pensar num controle integrado, desde antes da semeadura, combatendo aquelas plantas tiguera, combatendo aquelas pragas das plantas daninhas, fazendo a dessecação no momento adequado, né, para quando chegar lá na sua semeadura tá no limpo. Você tem que usar uma semente de boa qualidade, com vigor bom, usar uma fertilidade boa, né, vou colocar um fertilizante bom, porque uma planta sadia, ela tem maior resistência ao ataque de insetos e doenças do que uma planta que está mal nutrida. É verdade. Né? E depois você vai monitorando, né? Então você tem que monitorar e fazer essa rotação que a gente está comentando. Mesmo em plantas OGM, é recomendado se fazer as áreas de refúgio, né? Que o agricultor muitas vezes ele deixa de lado, porque eu não vou fazer refúgio porque o meu vizinho faz, né? E não é assim, né? Por isso que a gente perde as tecnologias, porque não é seguido as recomendações da indústria, né? Então, tem a área de refúgio para fazer, tem o controle pré-semeadura, na semeadura e pós-semeadura. Então, existe um processo, né, para você colher uma safra cheia, né? Esse é o segredo, é fazer bem feito, na hora certa, né, e com capricho. Esse é o segredo. Muito bom. Tá aí, Sérgio Zambon dando dicas preciosíssimas aqui pra gente no Notícias Agrícolas, principalmente por conta dessa expectativa de que as próximas safras que virão aí, estamos prestes a plantar a próxima safra de verão já, que elas sejam bastante atacadas aí por lagartas de uma forma geral, e é preciso estar atento ao controle eficiente desses insetos para evitar prejuízos. Diante principalmente da deterioração aí da tecnologia BT, que já não tem mais aquela mesma eficiência do início, por conta justamente das lagartas se tornarem resistentes aí à tecnologia, é preciso redobrar a atenção, e mais do que redobrar a atenção, escolher produtos certos para você garantir já um choque de eficiência de primeira ali no seu controle desse tipo de inseto. Então, dicas preciosas trazidas aí pelo Sérgio Zambon, gerente de desenvolvimento de produtos lá da BASF. Sérgio, obrigado pela participação, volte sempre. Eu que agradeço, Renan. Obrigado a todos por estarem me ouvindo aí. E guardem isso na cabeça de vocês. A lagarta do cartucho, em termos de lagartas que atacam a agricultura,
essa é a bola da vez. Boa. Cuidem, se cuidem, né? Esse é o recado. Boa. Obrigado, Renan. Obrigado a todos. Abraço, até a próxima. Tá aí Sérgio Zambon trazendo informações importantíssimas aí pra gente, principalmente para você, produtor. Fique atento aí à infestação, portanto, de lagartas e principalmente a lagarta do cartucho, como disse o Sérgio, essa é a bola da vez. Fique atento e faça toda aí a sua prevenção para evitar prejuízos com esse tipo de lagarta. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques e a gente vai conversar mais num próximo episódio, numa próxima websérie aí sobre o ataque de lagartas aqui no Brasil. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.